Bom dia, boa tarde, boa noite, seus noveleiros safados. Esse é o Novela Cast, podcast que homenageia um dos maiores patrimônios culturais brasileiros, a novela. Eu sou a Thaís Botia e falo daqui de São Paulo, e como sempre estou aqui com meus dois co-hosts, Bruno e Guilherme, e hoje também com o nosso convidado especial, Lucão. Aqui é o Bruno Vaz, falando de Guarulhos, São Paulo. Tem muita gente que viu esse homem amontado num bode preto com zóio de brasa. Moin moin, aqui é o Guilherme, diretamente da Alemanha. Eu sou rica! Eu sou rica! Aqui é o Lucão, direto de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, e a Raquel é má e a Rutinha é boa. E hoje estamos aqui para falar sobre protagonistas, coadjuvantes, alívios cômicos, vilões, os personagens marcantes das novelas. Bloco 1. Primeiro personagem marcante de novelas. De todas as novelas aí que nós temos desde a década de 50 até hoje, né, o primeiro grande personagem, aquele personagem que ele repercutiu bem, inclusive mudou como que as emissoras fariam novelas no futuro, foi Beto Rockefeller, né? O Beto Rockefeller, ele era o personagem interpretado pelo Luiz Gustavo, da novela do mesmo nome, né, Beto Rockefeller. Essa novela foi transmitida pela Rede Tupi em 1968. Esse personagem, ele emulava um típico cidadão da classe média baixa de São Paulo, né? Mas só que ele era uma pessoa muito perspicaz, ele tinha muita lábia, beirando a malandragem, né? E com isso, com todo esse jogo de cintura que ele tinha, ele conseguia frequentar círculos sociais mais elitizados, né? E por que o personagem e a novela em si marcaram? Ela foi a primeira novela que ela falava muito do cotidiano nosso, né? Até então, as novelas eram muito pautadas em obras latinas, né? Tanto a Rede Tupi quanto a Rede Globo, Excelsior, enfim, elas sempre faziam novelas baseadas em textos latino-americanos, principalmente de Cuba, México, enfim. Então as novelas elas tinham era muito fora da nossa realidade. E Beto Rockefeller tratou mais realmente do cotidiano brasileiro, mas com foco em São Paulo, né? E esse personagem, enfim, até hoje, talvez as nossas mães e avós, né? Se nós citarmos Beto Rockefeller, elas vão lembrar desse personagem, da grande ruptura que ele causou aí no futuro das novelas. Tem algum motivo para chamar Rockefeller e mesmo assim ser tipicamente brasileiro? Sim, é o seguinte, o Rockefeller não era o nome dele, né? Ele era Alberto da Silva Almeida, se eu não me engano. Porém, ele começou a utilizar esse nome por quê? Como ele sempre usava essa lábia dele para frequentar festas da elite de São Paulo e tal. Então ele usou esse nome Rockefeller, já que Rockefeller são nome de grandes magnatas norte-americanos, certo? É um nome que ele está ligado à riqueza, a dinheiro, a poder. Então ele utilizou isso para se infiltrar, né, Exatamente. E aí aquilo, a novela essa novela, assim, ele tem um amor que faz parte do círculo social de onde ele vem, né? E ele consegue um amor na elite. Então a novela basicamente é isso. São duas mulheres, cada uma de uma classe diferente, disputando ele. E só aquela coisa do Rockefeller é meio que aquele cara que o Pânico fazia, o impostor, acho que era Paulo Loyola o nome que ele usava. Ele falava assim, não, porque Loyola é um nome que passa uma certa aristocracia, alguma coisa assim, era bem falcatrua mesmo, assim, né, a ideia. Bloco 2. Personagens marcantes das novelas. Vamos lá, vamos dar a palavra ao nosso convidado especial, Lucão. Fale o seu primeiro personagem marcante. Que honra! Nossa, agora, né? Bom, eu fiz uma listinha aqui, acho que deve ter, sei lá, uns 20 nomes. Olha o cuidado da pessoa. Vim preparado, né? Fiz a pesquisa. Mas eu acho que o primeiro personagem, assim, até o que eu comentei na minha abertura, acho que é o Tonho da Lua, assim. Eu não lembro
de que ano é Mulheres de Areia, imagino que deve ser ali 92, 93. E era um personagem muito diferente, assim, pra mim, aquele negócio dele fazer as esculturas de areia, né? Porque, bom, primeira coisa, na época eu tinha a idade que castelo de areia era um negócio, assim, conseguir fazer um castelo de areia. E o cara conseguia fazer formas de mulheres, de pessoas. Eu falava assim, cara, esse Tonho da Lua, ele é muito foda nisso que ele faz. E aí depois eu fui percebendo, assim, que ele era meio doidinho mesmo, né? Assim, então, eu lembro de que o Tonho da Lua era a primeira personagem que me chamou a atenção, né? E eu ficava meio assim, tentando entender o que acontecia com ele, porque ele era tão diferente, né, das outras pessoas da novela, e como que ele conseguia, né, perceber a diferença entre as gêmeas, né, Ruth e Raquel, e ninguém dava moral pra ele, cara, assim. Ele falava, não, esse é o Tonho da Lua, doidinho aí, coitado, ele tem problema. E ela, né, sempre desqualificava ele, né, sempre que ele acusava ela de alguma coisa, falava assim, não, isso aí é o doido lá da praia, que fica lá fazendo as coisas. Então eu lembro que, assim, era porque ele era muito diferente dos outros, né, eu tinha 7, 8 anos, então achava muito diferente. E eu ficava meio que assim, poxa, gente, acredita nele, pô, o que custa, né? Vamos ouvir o que ele tá falando. Que fofinho. É a indignação da criança com a trama da novela. Exatamente. Tonho da Lua também pra mim é um muito marcante. Eu tinha a mesma idade nessa época e eu acho que ele me irritava um pouco porque ele era meio tipo a Uni, sabe, do Caverna do Dragão. Ele fudia algumas cenas, ele fudia algumas tramas que tipo estavam prontas pra entender, e aí ele ia lá, tinha um ataquezinho e perdia tudo, sabe? Aquilo pra mim irritava, porque quando ele tava prestes a falar pra alguém que a Raquel era má, acontecia alguma merda e ele não conseguia, ele dava um pitizinho, ou ele ficava meio doidinho. Mas ele sofria muito na mão daquele Donato também. Era Donato, né? Donato. E aquilo também era bem... Eu ficava muito intrigado, porque ele foi criado, né, pelo Donato, e ele era irmão daquela menina lá, aquela fulana. Enfim, ela tinha aquela irmã gostosuda, não sei o quê, e ela tratava super bem, e ele era apaixonado pela Ruth, e aí sofreu na mão da Raquel, não sei o quê, e era meio... Também eu me sentia muito indignado e meio também confuso, como o Lucão tá falando, assim, de não entender muito bem qual era o papel dele na novela. Eu acho que depois de um tempo a gente entende, tipo, nos vale a pena ver de novo, a gente entende qual era o papel dele, mas a primeira vez que eu vi ele me irritava, sinceramente. Tem uma coisa que eu sentia por ele, que é uma coisa que eu senti por outro personagem futuro, que tem uma certa similaridade, é que assim, apesar de eu não gostar, eu torcia para que ele para que nada de mal ocorresse com ele. Que eu via que tinha uma ingenuidade ali, entendeu? Ele não era assim porque ele queria ser assim. Eu acho que não vale a pena ver de novo. Tinha sempre uma... Quando você sabia mais ou menos o que ia acontecer, você sabia que ele ia se ferrar na mão de alguém e tal, tinha aquela coisa, ai não faz isso, não faz isso, não faz isso. Sabe, eu tinha essa sensação com ele, de tipo, ai, você vai sofrer. Eu trouxe também a Nazaré, né? Nazaré, nossa senhora, fábrica de memes, Nazaré Tedesco. Maravilhosa. Sabe que meus amigos gringos não sabem não sabem que ela é ela, né? Eles veem os memes, entendem os memes, muitos deles, né? Não ela sambando, mas aquele das contas e tal. Sim, o Confused Blonde, né? Exato. Quando eu explico pra eles o que é, eles acham o máximo. Tipo assim, a Nazaré era aquela vilã, assim, obviamente, né? Você tinha raiva dela. Muita. Mas ela e um vilão que o Matheus Solano fez, acho que o Félix. Félix é maravilhoso. Félix, não era? Que jogou a irmã na caçamba de lixo, não era? A ratinha. Isso, o filho da irmã. E eles eram aqueles vilões, assim, muito... Eles são pessoas ruins, né? Mas eles tinham um lado cômico também. A hora que a Nazaré começa a olha pro espelho e fala gostosa, não sei o que, sabe? Gostosa pra dedéu. Gostosa pra dedéu. Nessa novela a gente nem gostava da heroína da Suzana Vieira lá. A gente só ligava pra Nazaré. Nossa, chata.
Putz, Maria do Carmo, mala pra caramba. Obrigada por trazer isso pra esse podcast, porque eu tinha medo de falar que a Suzana Vieira, Maria do Carmo, era mala, porque, sei lá, as pessoas se identificam com ela e tal. Mala do caralho. Não, a gente precisa fazer um podcast só sobre heroínas chatas e malas. Tem muitas. Então, heroína chata e mala é exatamente a Paula Oliveira nessa da irmã do Félix. Era muito chata, era muito ruim. Ela era muito ruim. Eu nem sei do que vocês estão falando, gente. Eu sei que tinha um Félix que era um personagem gay, porque todo mundo falava pra mim, obviamente, mas eu não sei de nada. E aí, o que teve nessa novela também é que esse Félix, só conduzindo a conversa pra outro personagem que foi marcante também, é que ele teve um arco, né? Ele teve uma redenção no final e ele foi o primeiro beijo gay da TV brasileira. Sim. Então, ele teve um arco. No final, você começa a gostar dele porque ele tá lutando por outras causas. Então, depois que ele assume que ele jogou uma criança recém-nascida no lixo, é isso que ele faz no começo da novela. A menina, irmã dele, é a Paula Oliveira e ela tem um caso com o Juliano Casarré. Ela é engravida. Tem o filho no chão de um bar e ele encontra ela, tipo, desmaiada completamente, joga a criança no lixo e fala pra Paula Oliveira que a criança morreu. Uau! E ela fica, tipo, a novela inteira achando que a criança morreu. E, óbvio, depois de um tempo, ela encontra a criança. Um que eu adorava, assim, pô, gente, era errado, mas era a Norminha e o Abel. Gente, era muito errado. A Norminha, de Caminho das Índias, que ela dava o leitinho pro Abel dormir e ia pro você forró. Não vale nada, mas eu gosto de vocês. Forró. Exatamente. E deixa eu falar, tem uma coisa muito errada com a Norminha. Eu estou reassistindo essa novela com a minha mãe aos fins de semana, tá? Só pra... Porque tá no Globoplay. Ó, o Catim. Boa. Jabá. E aí... É o jabá total, né? Fazendo propaganda. A gente é basicamente uma propaganda da Globo, né? Nesse podcast, mas tudo bem. Paga nós, Globo. Aí, eu tô assistindo, e eu tô reassistindo, tipo, 10 anos depois que a novela foi ao ar, né? E a Norminha começa a novela dando em cima do Indra, que é uma criança... Ah, aquele garoto, É uma criança, filho da dona... Não sei como é o nome dela, mas é uma indiana que tem um bar, que é tipo o bar da Dona Jura, que é o bar de todas as novelas da Glória Pérez. A Norminha, ela começa a dar em cima do Indra, e o Indra, no começo da novela, tipo, tem uma passagem de tempo, né? Depois de uns, sei lá, um mês de novela, passa o tempo pra, sei lá, 1 ano, 2 anos depois. E aí, no começo, o Indra, ele é um aluno de colegial, de ensino médio. Ou seja, Indra é menor de idade. Nossa. Mas será que não era supletivo, de repente? Não, é que assim, tem um problema muito grande, porque o Zeca, que é o Duda Nagli, ele é do núcleo malandro da novela, que toda hora que começa a tocar aquela música malandro, mané, mané, pode crer, que é o ponto da novela que eu quero desligar e só voltar depois que passa a cena, que é o Antônio Calone passando pano pro filho criminoso. Nossa. Então, ele fala toda hora que o menino é menor de idade, que o menino não pode ser preso porque ele é menor de idade. E ele tá na sala do Indra. Eles dois estudam juntos. Então, o Indra, portanto, é menor de idade. Rodando Caminho das Índias pra chegar de volta na Norminha, que é um personagem marcante, que tem música super legal e tal. Só que ela tá cometendo um crime ali. Tá, eu não queria deixar de falar do Petrúquio e da Catarina. Nossa, essa o Bruno vai amar. Eu adoro essa novela. Agora o Bruno tá feliz. Agora o Bruno ficou feliz. É a novela favorita dele. E aquela risada do Petrúquio, meu Deus do céu. Era um negócio muito da hora. É muito bom aqui. Cara, e assim, e parece que eles trabalhavam muito tempo juntos, assim, cara, porque era muito bem... Sei lá, acho que a química deles, assim, né, muito, muito boa, cara. Eu achava maravilhoso, assim. Mas essa novela, assim, não tem nada errado nessa novela. Verdade. O problema dela é que ela acabou. O ruim dela é que ela acabou. Ela tinha que entrar no lugar de Malhação, sabe? E ir passando até a década, sei lá, de 70. Vários cânones de O Cravo e a Rosa. Exatamente.
Continuando ou retornando a Glória Pérez, vocês se lembram da novela Explode Coração? Sim. Sim. Que falava do... Era essa que falava do cigano. Do cigano. Sim, Dara. Cigano Igor. Cigano Igor. Não é o Cigano Igor. Que triste. Enfim, ele é marcante também, né? Mas marcante de um jeito pouco pejorativo, né? Mas é marcante. Mas tinha uma personagem nessa novela que era a Sarita. Sarita, eu marquei também. Sim. Ah, você marcou a Sarita, então? Opa. A Sarita, ela foi interpretada pelo ator Floriano Peixoto, né? E Que maravilha, cara. Então, ela é transgênero, é uma mulher transgênero, uma mulher trans, e que não tinha passado por uma transformação de cirurgia nem nada. Ou tinha, não lembro mais. Mas ela era uma mulher trans que ficava muito evidente o sexo biológico ali, né? Mas de nascimento dela. E que ela era muito maltratada pelo pessoal lá. Ela convivia lá no bar da Lucineide, né? Que era da Regina Dourado. É o bar da Jura. Que é a mesma coisa que o bar da Jura. Sim, é o bar de sempre. Exato. Era essa novela que tinha o Salgadinho também. Alguém gritava, Salgadinho! Me economize, Salgadinho! Exato. Stop, Salgadinho! Exatamente. Isso mesmo. As novelas da Glória Pérez são sensacionais para essas coisas de bordão, né? Mas enfim, por que essa Sarita, ela, assim, marcou não só a mim, como acho que todo mundo que viu a novela, né? Por essa questão, né, de ser um transgênero, aquela coisa toda. Não era muito comum se ver isso nas novelas. Eu acho que ela não foi a primeira que apareceu, mas talvez a que tenha repercutido mais, né? Uma das novelas mais faladas aqui por nós, aqui do Novela, é A Viagem, né? Por N motivos. E tem um personagem que é o Mascarado. Não sei se você se lembra do Mascarado. Que assim, A Viagem é uma novela que trata de espiritismo, né, tal. Porém, esse personagem, ele não tem nada de espiritismo, tá? Enfim, porém, ele é um personagem que ele é muito... Ele é quase que um personagem de novela de realismo fantástico. Porque ele é um homem que ele... Evidentemente que ele está mascarado, né? Ele sempre aparece em algumas cenas ali e ele sempre aborda a personagem da Suzy Rego, né? E, enfim, ele não fala nada, ele usa máscara, uma roupa meio... uma peruca, uma roupa de teatro, é como se ele fosse um ator uma personagem de teatro, né? E ele faz gestos, mímicas, entrega rosas para ela e sempre marca aquilo, porque ele aparece, daí fica uma música de fundo, bem... Parece a música da Enya, aquela bem New Age. De New Age. Isso, exatamente. E ele aborda ela, enfim, e tem toda aquela coisa, e ela sempre quer saber quem é ele, né? Quem é quem é aquela pessoa que está atrás dessa máscara. E aí no final da novela ele se revela, né? Ele tira a máscara, ele é um homem que o nome dele é Adonai, inclusive. Ele tem o rosto todo desfigurado, e aí meio que explica um pouco a história dele, né? Que ele era noivo da personagem da Lucinha Lins, se eu não me engano. Isso, exatamente. Exatamente. E antes dele se casar, ele sofreu um acidente e ele ficou com o rosto desfigurado. Isso alterou o rosto dele, a voz dele também ficou alterada por conta disso. Então ele fugiu, ele tinha vergonha, né, de mostrar o que aconteceu com ele. Então ele fugiu, e aí ele retorna ali para a cidade, ali para a localidade, e tem toda essa cena meio mística com ele. Os nossos ouvintes cariocas podem me corrigir, mas eu acho que ele usa uma roupa meio de bate-bola. É uma personagem do carnaval carioca. Que as pessoas se cobrem totalmente com uma máscara, também uma coisa quase meio como um arlequim. É meio Carnaval de Veneza até, né? Isso, é basicamente do Carnaval de Veneza, isso mesmo. Eu não sei, eu tenho uma imagem dele assim na cabeça, de uma roupa de bolinha vermelha, alguma coisa assim. Ele usava umas coisas meio assim, não usava? Isso. Isso é bem roupa de arlequim mesmo. Ai, gente, eu tinha medo dele, pra falar bem a verdade. Claro. Eu morria de medo dele, ele era completamente creepy. Porque você fica vendo um cara mascarado indo atrás de uma mulher, cara. Não, obrigado.
Eu acho que tanto um personagem marcante de novelas em geral, quanto de novelas que me marcaram, é a personagem da Carminha. Porque por mais que ela seja de uma novela mais recente, que tá mais na mente de todo mundo, e que não seja clássico, tipo Mascarado, tipo Beto Rockefeller e tal, a Carminha, cara, ela é um show. Ela é um show de atuação. A Adriana Esteves é maravilhosa. A personagem é maravilhosa. A Adriana Esteves, ela é maravilhosa. Ela é, tipo, pra mim, uma das atrizes mais fodas da atualidade. E, tipo, e não é da atualidade, é, tipo, da minha vida... A minha vida vendo novelas, porque a gente vê ela desde muito pequeno em novela. Eu acho que ela é muito boa. A personagem é muito bem feita. Os plot twists que tem na novela são muito bons. Aliás, naquela novela tem muita personagem marcante. O Tufão, pra mim, é maravilhoso. Você pode achar que ele é tosco, mas a personagem é maravilhosa. Maravilhosa. O Maxi também. Eu acho incrível aquela novela. E o ponto alto daquela novela, pra mim, é a Carminha. Mas é mesmo. Essa novela, ela é engraçada que, assim, todo personagem, ele tem algum momento alto, assim, né? Não fica aquela coisa dos protagonistas e tal. Porque até o personagem do Juliano Casarré lá, que no final ele bate o pênalti, que ele supera o trauma de ser chamado de chupetinha, sabe? Isso. Então, assim, todo mundo tem o seu momento ali, sabe? É muito boa essa novela. Eu queria saber, tem uma personagem que foi... Eu tava trabalhando uma época no Senegal, e aí a gente tava passando Avenida Brasil quando eu tava lá. Sempre contava pra Thaís. Oi. E eu sempre assistia lá. Todo mundo parava pra assistir, mas é um país muito conservador em diversos sentidos. Então, foi uma personagem que foi cortada de Avenida Brasil. Muitas cenas foram cortadas, mas essa personagem foi cortada completamente, que é daquela garota bem bonita, Suelen, Isis Valverde. O personagem da Suelen fez muito sucesso. As pessoas amavam. Aquela menina tinha uma índole bem questionável. Mesmo assim, era tão divertida e tão desbocada e era tão divertido assistir a essa personagem. A Ariranha, que ela também marcou bastante quem viu essa novela, não? Sim, mas eu acho que ela era tipo, o nível do Darkson nessa novela. Que era muito bom também, mas também era uma coisa mais secundária. Era um plot que não tinha a ver com o plot principal. Mas o Darkson, eu lembro, o Darkson no Baile Charme, cara, era maravilhoso. Nossa, em todos os sentidos. A minha próxima personagem marcante de novelas é uma que eu estou usando de nickname aqui nesta gravação, que é o Jamanta. E Jamanta não morreu. Ele tanto não morreu quanto ele apareceu em 2 novelas. Exatamente. Foi. Exato. E Jamanta ele apareceu na primeira vez. A primeira novela que ele apareceu foi Torre de Babel. E é uma novela muito boa que é subestimada. Sim. Era muito boa. E ele era... Eu não sei exatamente o que ele fazia na novela. Porém... Ele era criado... Ele morava junto com o Tony Ramos. Não era isso? Ou ele trabalhava pro Tony Ramos? Pode ser que ele vivia com um macacão de mecânico, uma coisa assim. Um macacão de pedreiro, alguma coisa assim. Que era num desmonte, né? Num desmanche. Né? Desmanche. Isso, então, ele trabalhava num desmanche e aí, no meio da novela, o prédio, que é de um shopping, que é o principal ponto da novela, assim, ele explode. E aí fica a história toda de quem explodiu o prédio e tal. Só que no meio dessa explosão, você tem o Jamanta saindo, correndo, com a manga do macacão, assim, tipo, muito pra frente, porque a gente não sabe exatamente o que ele tem, mas parece que ele tem alguma coisinha, algum probleminha. E a gente não sabe exatamente o que é. Mas só que ele tem uns problemas sociais, tipo, ele não consegue interagir direito com as pessoas, ele não consegue ler algumas situações e tal. Então ele sempre tem problemas com quem ele contracena nessa novela. E aí ele sai da explosão, é muito engraçado porque a cena, é meme a cena. Ele saindo da explosão com o macacão de pedreiro, de trabalhador assim que ele usa, tipo...
10 centímetros pra cima da mão, assim como, tipo, adolescente que fica com o blusão com a mão pra fora, sabe? Com a mão pra dentro do blusão, tipo, chacoalhando. Assim, Parecia uma camisa de força. Exato. Parecia uma camisa de força. E aquela cena não sai da minha cabeça. Quando eu penso em personagem icônico de novela, ele é o primeiro que vem por causa disso. Por causa daquela cena. E ele falava, Jamanta não morreu, Jamanta não morreu. Jamanta não morreu. Total. Ele tinha uma voz anasalada, assim. Jamanta não morreu. Era tipo, sei lá, o Barney dos Simpsons, assim, sabe? Total. E o legal é que essa novela é de quem, Bruno? É do Silvio de Abreu. Sim. De Babel. E aí, ele aparece, o Jamanta reaparece numa outra novela do Silvio de Abreu, que é belíssima. Isso. E ele trabalha na oficina mecânica do Gianecchini. Ele é roommate do Gianecchini. Exato. Exatamente. Ó. Roommate dá uma elevada muito, né? Na pô, situação dá uma moral, dele. pô. Flatmate. Não é que ele mora no Não é que ele mora no fundo da oficina, né? Não, dá uma aumentada, né? Tipo, é roommate do Gianecchini. E o Jamanta, ele é, tipo, muito engraçado, porque ele é o Tonho da Lua, assim, nessa novela. Ele tem mais ou menos o mesmo papel do Tonho da Lua, só que ele num alívio muito mais cômico do que o Tonho da Lua fazia. Gente, confesso que eu odiava o Jamanta e continuo detestando. Acho uma personagem chata, sem precedentes, assim. E no início, e nessa novela, inclusive, ele muito empatava o personagem do Gianecchini com o da Cláudia Raia, né? Sim, ele fazia o... Sempre eles falam assim, agora vai, o Jamanta aparecia correndo, gritando, aquela coisa. É o estraga-rolê, exato, ele era o estraga-rolê. Mas tem uma cena dele belíssima, que é assim, em Torre de Babel, ele tinha todo aquele contexto, e o Jamanta, o sentimento que eu tinha por ele é o mesmo que eu tinha pelo Tonho da Lua, que ele me irritava, mas eu não queria que nada de mal ocorresse com ele. E em Torre de Babel, ele estava envolvido no núcleo que poderia ter explodido o shopping. Sim, então eu tinha muito medo dele ter sido a pessoa ou estar realmente envolvido de fato. E no final ele não está, né? E em Belíssima, ele volta, ele tem um papel mais ameno, enfim... o contexto que ele está inserido é mais ameno. E ele encontra um amor nessa novela, que é a Regininha. Tem uma cena que o Renato Gianecchini tá chegando ali na oficina e ele tá com a Regininha atrás dos pneus de algumas coisas assim, né? Fazendo um movimento ali, aí o Renato Gianecchini chega, fala, daí ele sai todo constrangido, né? Não, eu tava aqui com a Regininha, daí ele sai com a Regininha. É muito engraçado. Somente por amor. E essa novela tem a Bia Falcão, né? Que é a personagem... Muito boa, muito boa. Fernanda. Pobreza pega. Pega que nem sarna. Ela é a Odete Roitman do século XX, assim. Sim. Sabe o que eu gosto dela? É que esse personagem não tem redenção. Tipo, no final, tipo, você vê que vários personagens desse tipo, o Félix, que eu falei, ele tem um arco, ele se redime no final, ele vira a pessoa por quem você torce pra se dar bem no final. A Bia Falcão, ela foge, só dando spoilerzão, ela foge do país com o papel com o Cauã, que era Halley, tipo... Halley, né? Halley. Não, Halley era ele na Favorita. Favorita. Ele foge com... Ela foge com a personagem do Cauã, que é um garoto de programa. Quer dizer, ela vai simplesmente cuidar dos próprios interesses e foda-se o resto da família inteira, sabe? Não tem redenção. Ela foge, pega o dinheiro, cai fora, pega o garoto de programa e vai ser feliz, entendeu? Curtindo a vida doidado. E vai ser feliz. Paris. Só falta ela fazer aquela banana que o personagem do Reginaldo Faria faz. Só faltava, A Bia Falcão seria uma junção da Odete Roitman com a Laurinha Figueroa. Aí nós temos a Bia Falcão. Movemos terra e céus. Gente, então eu queria chamar um pouco a atenção para algumas personagens que são meio esquecidas e secundárias, mas que pra mim eram muito, muito marcantes e muito importantes. E pensando em ordem cronológica, eu queria começar com a Mina. Vocês sabem de que Mina eu tô falando? Mina! Põe o grito aí, Thaís. Mina! Ai, desgraçado!
Primeiro é esse daí, porque ela era muito subserviente, ela era muito boazinha, ela fazia tudo certo, e ela levava uns esbregues super injustos da viúva porcina. Mesmo assim ela era abnegada, continuava servindo, e de tempos em tempos a viúva porcina mostrava todo o afeto e a gratidão que ela tinha por ela. Era muito raro, mas mostrava. E quando mostrava, eu, pequenininho, com 4 anos de idade, sentia uma recompensa por aquela mulher ser bem tratada finalmente. Era uma coisa muito, muito forte pra mim. Não, essas todas que... As personagens que eu acabei escolhendo são personagens que elas realmente não eram as mais importantes, mas que elas me tocavam tanto, e isso já quando criança, que por isso que eu acabei escolhendo essas. A próxima personagem é da Tieta, da novela da Tieta, que era interpretada pela Arlete Salles, que era a Carmosina, a Carmo. E eu acho que pode parecer obscuro para vocês também de novo, mas era uma personagem doce, bacana, ela era viúva, ela ouvia ópera, ela ouvia Wagner, que eu gostava de música clássica criança, eu era a única criança que gostava de música clássica, pelo menos do meu convívio, e ela ouvia Wagner, e ela tinha a mãe dela, que era a Dona Milu, que era interpretada pela Miriam Pires, que era outra maravilhosa do teatro, e que ela tinha um bordão maravilhoso, que era mistério. Sim. E a Carmosina era o máximo, porque ela era basicamente um pilar, um alicerce moral para Mangue Seco. Ela era incrível, incrível. Eu tinha que escolher porque eu sei que ninguém ia falar dela, e ela é maravilhosa. Posso falar mais um só? Manda. Guilherme Fontes Alexandre, espírito obsessor. Ah, viagem. Sim, esse tinha medo de fato. Eu posso. Tinha um amigo meu que sempre que ele ia fazer uma merda, ele falava assim: baixou um Alexandre aqui. A Viagem foi uma novela que me marcou bastante. Eu assisti 900 vezes, só que eu acho que eu já falei isso pros meninos, mas não sei se vocês sabem, mas assim, eu sou meio lerdinha pra entender alguns contextos um pouco maiores, assim, da novela. E nessa época, eu não entendia que essa novela era espírita. Ah, uau! Essa novela passou em 94, né? 93 pra 94. E eu não entendia que ela era espírita, eu não entendia que o Alexandre estava comandando alguém do além. Eu não entendia isso, e eu entendia sim que o papel, o Antônio Fagundes foi pro céu, a Diná foi pro céu, isso eu entendia. Mas isso pro não me dava medo. Pro campo de golfe da Barra da Tijuca. Exato. O campo de golfe. O Clube de Rico da Barra da Tijuca. E... Pois é, isso eu entendia, que eles tinham ido pro céu. Eu não entendia o Alexandre direito. E depois, quando eu entendi, a minha avó falava umas coisas pra mim, porque eu sempre morri de medo de história de terror, filmes de terror, essas coisas. Apesar de assistir bastante, eu sempre morri de medo. E a minha avó falava assim: como que você consegue assistir essa novela? Você não morre de medo do Alexandre? Foi quando deu o clique que eu falei: o que é o Alexandre? Ela: o que? Você não tá entendendo o que é o Alexandre? É o que você tem medo nos filmes todos. Aí eu falei: caramba. Ok. E aí, tipo, eu falei: nossa senhora, tem muita coisa que eu não entendi dessa novela. Aí a próxima vez que passou, eu falei: olha só. Ô, Bruno, eu tenho um próximo que certeza que você vai amar. Vamos lá. Filomena Ferretto. Olha só. A próxima vítima. Gente. Nossa, ela era muito marcante, mas a descreva, Guilherme. Não, ela era não pode ser considerada matriarca, enfim, porque ela não tinha filhos, mas ela era a cabeça da família Ferretto, que era uma família que tinha um frigorífico em São Paulo. E ela tinha outras irmãs que eram
todas personagens também que eu adorava, todas eram personagens bem complexas, era uma família muito bem montada. A Próxima Vítima, desculpa, que era da Próxima Vítima. E ela tinha uma sobrinha, ela amava a sobrinha dela, que era a Isabela Ferreto, que era interpretada pela Cláudia Hanna, que na novela ela era filha daquela mulher linda, mais velha, qual é o nome dela? Ioná Magalhães, que era a Carmela Ferreto, né? E a Filomena, ela tinha um marido, que ela comandava o marido, que era o Eliseu, e tudo que ela falava, não é vero, Eliseu? Ele tinha que falar, é vero, Filomena. Se ele não falasse, já viu, né? Ai, se não falasse. E ela comandava todo mundo. Ela, eu acho que ela foi meio inspirada na Margaret Thatcher também, assim. Ela era super a dama de ferro, assim, sabe? Sim, ela era séria, elegante, tinha aquela questão de autoridade, né? Ela impunha respeito, era sensacional. Ela era sensacional. Inclusive, só pegando um gancho aí sobre Aracy Balabanian, teve uma outra novela do Silvio de Abreu que ela interpretou uma personagem super marcante, que era a Dona Armênia. Nachon. Sim. Que apareceu em Rainha da Sucata em 1990, e depois o Silvio de Abreu colocou ela em Deus nos Acuda, de 92, né? Uhum. A Dona Armênia, ela era uma senhora armênia, né? Ela morava em um condomínio com as suas filhinhas, né? Que eram 4 marmanjos. Eram as filhinhas. Isso, as filhinhas e tal. Enfim, ela era aquela típica senhora que fala alto, fala na cara, que não quer saber, que faz barraco de tá. E ela tinha aquele bordão dela que era: vou pôr a prédio na chão. A preço que eu quero. Esta prédio na chão. E ela sendo de família armênia, não sei se ela é nascida na Armênia? Então ela não é armênia, mas ela é filha de armênia. E aí só mais um que eu marquei aqui, que é mais uma daquelas meio desconhecidas, desculpa, mas é que eu tenho que falar dela porque ela é muito maravilhosa. Ela é uma personagem do clone, ou seja, a Thaís, que é a Latifa. Latifa. A Letícia Sabatella, da Letícia Sabatella. Cara, eu amo a Letícia Sabatella, cara. Então, a Letícia Sabatella, pra mim ela era uma garota bonita, né? Uma atriz bonita, boa atriz, né? Mas eu lembrava dela do O Dono do Mundo, sei lá, essas coisas. Ela é muito boa. Explode Coração, ela tava. Explode Coração. Mas aí quando ela fez a Latifa, que todo mundo no clone falava árabe tosco, e ela, não sendo árabe, falava árabe bonito, e ela era uma personagem delicada, e ela deu tanta veracidade pra coisa, foi tão impressionante, era tão chocante quando aparecia a Letícia Sabatella naquela zona que eles fizeram de uma interpretação de Marrocos que eles tinham, e tava lá a Latifa incrível. Cara, parecia que era alguém que sabia o que tava fazendo. Exato, era isso aí. Era então, muito posso bom. falar um fun fact dessa época? Manda. Quando eu conheci o Guilherme, pra quem não sabe, eu e o Guilherme a gente fez faculdade junto. E a gente se conhece há quase 20 anos. Pode calcular a nossa idade. A gente se conheceu na faculdade e quando a gente começou a fazer faculdade de biologia, tava passando o Clone. Bem no ano que a gente começou a faculdade, tava passando o Clone. E a gente, quando descobriu que o Guilherme tinha família libanesa, a gente só falava os bordões da novela do Clone com o Guilherme, ele ficava putaço. Porque falava ainda, a novela já falava errado. E aí assim, quando a gente começou a ficar amigo do Guilherme, ele chama a gente de Habib até hoje. Tipo, toda hora solta um Habib, alguma coisa assim. E a hora que a gente viu que ele falava disso, a gente começou a soltar todos os bordões, todos. Tipo, do mesmo jeito que eu sei todos do Caminho das Índias, eu não lembro todos os do Clone. Mas tinha os Baguanquelier da vida do Clone que eu não lembro. Mas o Guilherme ficava putaço. Não é pra menos. Era muito zoado, mas foi bom. Atualmente é uma boa memória. Bem, um outro personagem aqui que ficou marcante, que merece aí, quem sabe, uma discussão um pouco mais aprofundada, é a Buba de Renascer. Boa. Que foi interpretada pela Maria Luísa Mendonça, né? A Buba é assim,
porque, enfim, ela marcou tanto a mim quanto acho que quase todo mundo que viu essa novela. Um dos filhos do José Inocêncio, que era o personagem do Antônio Fagundes, que era o protagonista, ele tinha ido estudar em São Paulo ou no Rio de Janeiro, eu não me lembro. O José Inocêncio tinha uma fazenda de cacau no interior da Bahia, né? Então os filhos dele tem uma parte da novela que eles retornam, e o filho dele, que é interpretado pelo Marco Rica, ele está casado com a Buba, né, que é a Maria Luísa Mendonça. E normal, aquela coisa toda. E aí algumas situações sobre a Buba vão sendo introduzidas aos poucos na novela. Até que a gente descobre que o nome da Buba é Alcides. Tem uma parte que... eu lembro da cena que mostra o RG dela. Exatamente, que é Alcides. E aí vem toda aquela questão que a Buba, ela é hermafrodita, é isso? Isso, ela era hermafrodita, o que a gente chama agora de intersex, né? A gente chama... Mas ela era hermafrodita e ela se identificava muito mais com... Ela tinha uma identidade de gênero feminina, apesar de no nascimento ela ter sido registrada com o nome masculino de Alcides. Havia um mistério que envolvia ela. Sempre quando ela aparecia, ficava um pouco mais tenso, enfim, naquela situação de qual será a interação dos personagens com ela. Você me abraça e a tristeza vai embora. Cara, Renascer é uma que tinha uma cena, acho que do Luciano Vieira, pendurado. Escalpelado vivo. Leonardo Vieira, isso. O homem, cara, que foi escalpelado vivo. Eu acho que essa é a cena, assim, que eu mais me lembro de olhar, assim, quando eu era criança, vendo novela, assim, cara, que é isso? Sabe? Eu tive que perguntar o que era escalpelado. E aí aparece um personagem também que ele ficou um pouco marcante, que era o Turco Rashid. O Arutin, né? Isso, José Carlos Arutin. Ele tinha o melhor sotaque, porque ele era libanês, né? Não sei se vocês lembram da novela, ele falava turco não, libanês. E ele tinha o melhor sotaque de libanês, e eu posso dizer por causa da minha família. Era o melhor sotaque de libanês. Parecia o meu avô falando, era muito bom. Enfim, e ele foi o personagem que recosturou, enfim, que costurou toda a pele do José Inocêncio novo, escalpelado. E deixa eu só falar mais um personagem marcante de Renascer, é Marcos Palmeira amassando cacau. Sim, que eles amassando embaixo do sol. É só isso. Não é nada marcante. Mas eu lembro... Marcos Palmeira, o galã rural. O galã rural. O pescador Guma, cara. Guma. Deixa eu só falar aqui, que eu acho que a gente não pode deixar de falar da Bebel. Bebel e Olavo. Bebel e Olavo, o melhor casal. Quem é Bebel, gente? Bebel é a Camila Pitanga, ela era uma... Paraíso Tropical. Não sei. E ela era uma prostituta que trabalhava no calçadão, e o Olavo, que era o personagem do Wagner Moura... Maravilhoso. Ele começa, né, a contratar ela, e ele meio que se apaixona por ela. Inclusive tem uma cena que ele vai atrás dela no calçadão e ela tá conversando com um gringo e ele morrendo de ciúmes, assim, sabe? É maravilhoso. Não, tava passando aqui e aí vim ver se você tava por aqui. Mentira, cara, foi lá atrás dela, sabe? E ela, não, porque eu vou sair com um gringo e tal. Não, pô, eu pago o dobro, pago o triplo. Ela, o triplo? Não, então tá. E ela tinha o negócio de falar assim, não, o meu cliente lá da cueca maneira era o Olavo. Pois era, o Olavo. Que maravilha. Era muito bom esse casal. Quem que era o ator que interpretava o Olavo? Wagner Moura. Meu crush. Galãs feios, pode falar o que for, eu tenho um crush muito grande no Wagner Moura, cara. Maravilhoso. Você falou agora de uma personagem que era uma prostituta e que foi bem aceita pelo público. Tinha a Capitu, de Laços de Família. Ela foi muito bem aceita também. Mas porque tinha o arco, né? Porque tinha todo o arco de redenção. Exato. Porque ela era boazinha. Tinha o arco de redenção. A Bebel não queria nenhuma redenção. A Bebel não ela queria. Ela era uma vilã, né? Ela se aliou com o vilão da história. Exato. Assim, né? O Wagner Moura era ela pode até ter se apaixonado por ele e tal, mas ela não tem interesse nenhum em sair da vida de prostituta. Exato, exatamente. Mas caiu muito bem, o público adorou. E eu acho que o público adorou porque os dois trabalham muito bem.
E tipo, Verdade. a química entre os dois foi muito boa, então não precisava nem de redenção pro público gostar dela. E ela tinha um jeitão de falar, né? Ela falava, não, porque eu não sei o que, eu sou de categoria. Ela sempre tinha uma coisa, assim. Ela é muito boa, cara. Camila Pitanga é muito boa. Assim, Camila Pitanga, Adriana Esteves, sabe? O que você jogar na mão delas pra fazer vai sair muito melhor do que você espera. Exato. Verdade. Exato. As mulheres fazem drama, fazem comédia, sabe? É um negócio assim que é impressionante. A Adriana Esteves faz, sei lá, a Carminha, faz protagonista Água com Açúcar de novela das 6. Ela faz a Catarina e ela faz, sei lá, Toma Lá da Cá com o Miguel Falabella, que é uma bagaceira assim, do primeiro ao último minuto, sabe? Que é maravilhoso. Ela tem aquele espiripaque que ela vai colocar. Nossa, é muito ela... bom aquilo. Aquilo pra mim, é que a gente tá fazendo. Tá todo mundo fazendo aqui Ela faz, né? É apontado. Tá todo mundo fazendo o gesto que ela faz, que ela bate aqui no peito como se ela estivesse tendo um ataque cardíaco. Cara, principalmente quando a Copélia vai falar alguma coisa. Nossa. Mamãe! E começa as pontadinhas assim, bater no peito. É muito bom. É muito bom. Adriana Esteves, rainha, deusa. Porque eu errei, não foi assim que eu quis. Tem um personagem que também é da novela Renascer, que tem muitos personagens marcantes dessa novela. Agora que eu fiz a lista aqui, tem bastante, né? Que é o Tião Galinha. Aham. Que ele é o meu personagem preferido, assim, é o que mais me marcou, né? O Tião Galinha foi interpretado pelo Osmar Prado na novela Renascer, né? Então, o Tião Galinha, ele era um catador de caranguejo, né? E ele era um personagem que ele era muito pobre, muito humilde, ele era ignorante, né? Enfim, ele não sabia ler, escrever e tal. Enfim, ele era casado, né, com uma mulher bem mais jovem e bem mais atraente do que ele, né? E ele tinha um sonho de ter um pedacinho de terra dele que ele queria plantar para poder sobreviver. Era basicamente isso que ele tinha. E ele tinha ali uma certa convivência com o Coronel José Inocêncio, que era o protagonista da novela, que era o Antônio Fagundes. E tem um momento em que o José Inocêncio entrega um vidro com uma coisinha ali dentro. Então, enfim, eu não sei o que é aquilo, mas só que ele fala pro Tião Galinha que aquilo é um diabinho, é um capiroto, é o Caramanhão. E ele fala pro Tião Galinha que ele fez um pacto com esse bichinho, né? E ele conseguiu ser rico, bem sucedido por conta disso. E o Tião Galinha, ele protege aquilo como a vida dele. Então ele faz um pacto com aquele demoninho e sempre esperando que, enfim, que a vida dele melhore e tal, e que ele consiga enriquecer e etc. E a novela vai se passando e ele não consegue, né? Ele bota muito fé naquilo e ele não consegue. Então uma cena em que alguém quebra esse vidro, enfim, alguém deixa cair e tal, e as galinhas, que ele cuida de galinha, por isso que o nome dele também é Tião Galinha, né? Comem aquela coisinha, né? Não lembrava disso. Sim, e quando ele vê aquilo, ele fica transtornado, mas transtornado assim, ele fica muito abalado, né? Porque a esperança que ele depositava naquilo desapareceu. E depois que aquilo acontece, a vida dele piora, já não era boa, né? Ele é acusado injustamente de um crime que ele não cometeu, ele vai pra cadeia, né? E ele se mata na cadeia. Não lembrava disso, pelo amor de Deus. É assim, ele vai para a cadeia, ele ficaria só alguns dias ali na cadeia, mas a polícia ali, o delegado meio que faz isso até de sacanagem com ele. Até pra, enfim, como ele é ou inocente, ignorante e tal. E aí o pessoal deixa ele lá e ele perde todas as esperanças de vida e ele se mata. E aí tem a cena do delegado chegando e vendo ele pendurado, enforcado, ele se mata enforcado. Bloco 3, menção honrosa. Então, bem, são mais de 60 anos de novelas, né? Então o que mais tem são personagens marcantes, né? Então só alguns, só pra gente citar, que tem muito personagem antigo, que também não é da nossa época. Eu acho que todo mundo aqui tá entre 30 e 40 anos, não sei. Nossa, que tem triste. muita novela da década de 70, 60 que a gente não vai lembrar, né? Então assim, temos o Odorico Paraguaçu, da novela Bem Amada, né? O personagem dele emulou ali toda uma série de político corrupto, né, que a gente tem por aí. Um outro personagem é a Dona Redonda, Dona da novela Saramandaia, Saramandaia. que ela marcou muito na época ali da década de 70, 80, e como houve um remake, então ela meio que foi a Vera Holtz. A Vera Holtz, ela foi interpretada pela Ilza Carr. Ela explodiu.
Teve remake? É maravilhoso Sim. o remake de Saramandaia. Quem que saiu voando? Quem que saiu voando? Que no original era Gibão era o Guizé. Sérgio Guizé. Era o Gibão. Mas o remake de Saramandaia foi meio que naquela época que fizeram também de O Astro, não foi? Ele Sim, passava mais sim. à noite, assim, Isso. eram menos Era o capítulos. Astro, o Rebu, enfim, fizeram vários remakes e tal. Isso. Verdades Secretas. Saramandaia eu acho que merece um novela cast porque trata de muita coisa política, velho. Saramandaia é bem maravilhoso. Eu deixei você, fui chorando de saudade. Nós tivemos também o personagem Mário Fofoca, foi interpretado pelo Luiz Gustavo da novela Elas por Elas, Total. de 82. Fizeram até uma série baseada nesse personagem, porque ele fez muito sucesso na época, né? Ele era um personagem que ele duraria só 2 capítulos da novela, por ele fez tanto sucesso que o autor deixou ele, né, até o final, e aí rendeu uma série depois sobre o Mário Fofoca. Sinhozinho Malta e Viva Porcina, Sassamutema do Lima Duarte também. Sassamutema. Tá, esse tá anotado, eu amava. Estrela que era o teu riso. Coisas do passado são alegres quando lembram. Vale Tudo é muito marcada pela Odete Reutemann, né? Porém, E ela a teve uma Heleninha filha. Reutemann. Então, ela teve uma filha, que era a Heleninha Reutemann, Isso. que ela tinha problemas com álcool, né? E ela marcou bastante porque ela bebia, ela dava barraco, né? E como ela era uma pessoa rica, então era uma pessoa da alta classe dando barraco. Era a Renata Sorrah, né? Isso. Na festa que a gente foi e que o tema era novelas, a festa fantasia que o Guilherme foi junto comigo, que ele foi de Astro e eu fui de Natasha, tinha uma Heleninha sempre com um copo na mão. Tinha, incrível, ela tava sempre com o copo na mão. Mas assim, E não era o copo que ela tava bebendo, era só um copo, tipo... Era só um copo, Era muito bom. Era um prop. Era tipo o bebê da Nazaré, da nossa amiga também. Exato. Que era só tipo uma boneca amarrada num lenço. Ou o potinho de areia do Tonho da Lua. na escuridão o teu olhar me iluminava. Bem, Jorge Tadeu. de Jorge Pedra. Tadeu. Jorge Tadeu. Meu crush. O Cadeirudo, Cadeirudo. Sim. Nossa, que sim. nós vamos falar, eu acho que futuramente aí, né? Que ele tá na novela. Sim. O Cadeirudo. Nós temos um personagem marcante que não é de novela da Rede Globo, então, até para não dizer que a gente faz propaganda da Globo, né? Que é o Velho do Rio. Da Eu novela- marquei Velho do esse, não Rio. acredito que você lembrou dele. Eu marquei, juro pra você. da novela Pantanal da Rede Manchete. Aham. Vocês têm mais só uma pessoa, só uma personagem que vocês queriam falar, não? Tieta, pelos 11, Tieta, me deixei. A própria Tieta, Tieta. né? Acaba sendo. Eu tinha medo da Perpétua. Perpétua, eu morria de medo da Perpétua. Perpétua. Essa eu queria muito Perpétua, mencionar. Joana Fonse, hein? Tá. Perpétua usava peruca, não Nossa, é? era Exato. maravilhoso. A cena que ela tira a peruca da Perpétua Exato. Nossa, aquilo é chocante. é Que é quase chocante. quadro por quadro uma cena do Nosferatu. Olha só. Isso. Sim. Caramba, você pegou uma referência, ó. Foi. Ó o cinéfilo aí, ó o cinéfilo. Aí, ó. E a Flora, gente, de A Favorita. É Flora. Não, eu gostava do essa eu Cauã. ouvi falar. Eu gostava do Cauã nessa novela, o Halley. Não, mas é porque a Flora, ela foi aquela vilã que não era bem uma vilã no início da exato. novela, e você vai descobrindo junto com a trama que a Flora era, tipo, com o Fernando pra filha da puta pra caramba, assim, sabe? Você assistiu? Você chegou a assistir essa, Guilherme? Não, eu sei que Favorita? elas cantavam aquela música aqui, beijinho doce. Mas eu já tava aqui na Europa, acho que uma vez que eu fui pra ir pro Brasil e eu visitei minha família, tava passando um capítulo, mas eu nunca assisti de verdade. Qual que era o nome dessa novela mesmo? A Favorita. A A favorita. Favorita. Ela basicamente falava dessa dupla que cantava essa música do Beijinho Doce e acontece alguma coisa entre elas que você só vai saber se você assistir a novela mais da metade pra frente. Uma delas vai presa porque o marido morre e ela vai presa condenada por ter matado o marido, e fica a outra da dupla fica criando filho, a filha dessa que foi presa.
E você, no meio da novela, vai descobrindo se é verdade ou não, porque a Flora, que o Lucão já falou que ela é vilã. Spoiler. Spoiler. Não, eu lembro disso vagamente, que era a Cláudia Raia e a Patrícia Pilar, e no fim a Cláudia Raia parecia ser malvada, no fim das contas quem era malvada mesmo era a Patrícia Pilar, não é isso? Exatamente. Isso. Mesmo que a gente se separe por uns tempos ou quando você quiser lembrar de mim. Ô Lucão, você como convidado, a gente dá um desconto. Fala mais uma personagem que você queria comentar com a gente aqui. Então, é o personagem do Edson Celulari em Que Rei Sou Eu. Que era o Jean-Pierre, se eu não me engano. Que é a primeiríssima novela, assim, que eu me lembro de sentar com a minha mãe no sofá pra gente assistir e torcer por ele, assim, que ele era o cara, o mocinho e tudo mais. Então, quando tinha as lutas de espada, eu lembro que eu torcia pro Jean-Pierre, sei lá, meu time de futebol, sabe, o Galo. Pra quem você torce? Vai, Jean. E eu não entendia muito, né, porque é uma novela que tem muita crítica também, né, assim, ela era meio, digamos assim, passado num reino distante, sabe, mas que tem muito de Brasil, né? Sim. É bem legal. Então, depois, né, eu fui entender melhor e tal, mas assim, acho que é o primeiro personagem que me marcou, assim, de ter essa relação muito afetiva, assim, sabe, de sentar pra ver e, não, vamos torcer pra ele ganhar, pra dar certo e tal. Bloco 4, tô certo ou tô errado? Então, Lucão, vou explicar pra você que é nosso convidado como é que funciona. Eu vou falar aqui 3 afirmações ou 3 fatos, 3 historinhas, 3 fatos. Um deles é uma invenção completa da minha cabeça ou é parcialmente modificada da realidade, tá bom? Então vamos lá. A primeira, de Laços de Família. O enredo da novela foi inspirado numa notícia de jornal dos Estados Unidos dos anos 90, que falava sobre uma mãe de uma jovem com leucemia que engravidou para salvar a vida da filha. Afirmação número 2, da novela América. Para interpretar a Sol, a Débora Seco trabalhou nos Estados Unidos como babysitter, garçonete e funcionária do McDonald's. Tudo por um dia. Terceira afirmação, da novela Vale Tudo. A Maria de Fátima, que era interpretada pela Glória Pires, vende a casa da mãe já no primeiro capítulo. Ela vende o filho, ela arranja um casamento com Afonso Reutemann, que era o Cássio Gabus Mendes, fica rica, mas no fim ela acaba presa. Vamos lá, Lucão, você que é convidado, você vai ter a honra de começar. Então vamos lá, Laços de Família. Nossa, isso é muito uma notícia dos Estados Unidos, né, cara? Que Estados Unidos é um universo de notícias, né, exóticas. Tabloides, assim. Então, mas eu acho que tá errado, porque isso é uma notícia que me lembra uma outra novela que discutia uma questão de doação de órgãos e tal, que aí alguma das personagens engravida pra ter filho pra doar alguma coisa pra uma outra pessoa, assim. Então eu acho que tá errado. Certo. E as outras então você acha que estão certas? É uma só que tá errada, hein? É uma só que tá errada. Sim. É porque isso descreve muito a terça-feira comum do imigrante, sabe? Acorda, babysitter, vai pro McDonald's e depois vai ser alguma outra coisa e aí você dorme. E a Sol era fodida. Então, Sol era muito... Acho que da Sol... Sim, eu vou mudar, porque eu não me lembro... Eu lembro que a personagem da Glória Pires vende a casa da mãe, mas do filho eu acho que não. Então eu acho que isso tá errado. Então as duas de cima estão certas. Isso. Tá bom. Beleza. Thaís, você? Bom, eu acho que o primeiro Laço de Família pra mim tá certo, porque parece realmente alguma coisa muito tabloidesca estadunidense. Eu também acho que a Sol fez tudo isso, porque a Sol era muito fodida nessa novela. Ela... pois é, era, tipo, já era cansativo o quanto ela se fudia, e realmente retratou a vida do imigrante, infelizmente.
E eu acho que deve ter alguma coisa errada de Vale Tudo nesse meio aí, porque eu não lembro com detalhes de Vale Tudo, eu lembro de pouca coisa, então pra mim isso tem alguma coisa errada aí no meio. Tá bom. Eu não sei dizer exatamente o que é, mas pra mim tá errado alguma coisa. E você, Bruno? Eu vou votar com os relatores. Eu creio que... É assim. Eu vou começar, por exemplo, por Vale Tudo. Realmente eu não me lembro exatamente desse arco da Glória Pires, né? Mas eu creio que ela ficou rica, que ela acabou sendo presa, mas eu não me lembro se ela chegou a ser uma Reutemann. A 2, pra mim, também tá certo, e a 1, enfim, por exclusão, então ela também vai estar certa. Então tá bom, foi unanimidade hoje, vamos ver. Então vou começar pela ordem mesmo. Então, número 1. O enredo da novela de Laços de Família foi inspirado em uma notícia do Jornal dos Estados Unidos nos anos 90, que falava sobre uma mãe de uma jovem com leucemia que engravidou para salvar a vida da filha. Sim, essa afirmação é verdadeira, está certa. Então, realmente, o autor ele se inspirou nessa notícia. O Manuel Carlos se inspirou nessa notícia depois de muitos anos, e ele escreveu a novela e deu no que deu, fez o maior sucesso. A segunda, que para interpretar Sol, a Débora Seco trabalhou por um dia como babysitter, como garçonete e como funcionária do McDonald's nos Estados Unidos. E vocês todos acham que essa está certa, e essa está... certa! Aê! Sim, foi o workshop dela para entender como é que se dá o trabalho de baixa remuneração nos Estados Unidos, e não sei como é que é o nível de inglês da Débora Seco, se ela sabia falar inglês ou não, mas é muito comum também que os imigrantes não saibam ainda falar a língua do país para o qual eles vão, e vão aprendendo na marra, né? Então ela teve essa experiência aí para interpretar a Sol. Muito bem. Isso, então, significa que a terceira afirmação, que em Vale Tudo, a Maria de Fátima vende a casa da mãe no primeiro capítulo, vende o filho, casa-se com Afonso Reutemann, fica rica, mas no fim da novela acaba presa, está errada. Mas não pelos motivos que vocês falaram. Ela está errada porque no fim da novela ela não vai presa. Ela acaba fugindo com o César, que era o amante dela de muitos anos, o Carlos Alberto Richelli, que arranja um casamento para ela com um príncipe da Lombardia. Nossa Senhora. E ela vai pro exterior, vai pra Itália, casa-se com esse príncipe que, ainda por cima, depois a tia dela, que era interpretada pela Natalia Timberg, que eu não lembro o nome dela na novela, ela ainda lê uma notícia no último episódio, ou penúltimo episódio, falando: e esse cara, esse príncipe da Lombardia aí, está se envolvendo em política. Quer dizer, ainda mais poderosa ainda. Então ela acaba se dando bem, Maria de Fátima. Olha só, tá bom, sem redenção. Sem redenção. Então vocês acertaram que estava errado, mas vocês não acertaram o porquê. Mas estão certíssimos. Então vocês acabaram vencendo. Bom, então, gente, muito obrigada por ouvir até agora, mas chegou o momento da gente ouvir onde a gente encontra os nossos participantes nessa internet de meu Deus. Como nosso convidado tem preferência hoje, Lucão, onde é que a gente te encontra na internet? Bom, vocês me encontram falando, né, de ciência lá no SciCast, faço parte do grupo da saúde junto com a Thaís, e a gente, né, tenta levar um pouquinho da ciência de maneira mais divertida. No Instagram eu também falo de coisa séria, tem um conteúdo lá voltado para estudantes, profissionais de educação física, que é o @prof.lucasvieira. E no Twitter eu não falo nada que presta, não tenho nenhum compromisso com algo sério, e a minha arroba é umcafé1tweet. É muito bom. Guilherme, onde é que a gente te acha na internet? Bom, pessoal, vocês me acham na internet, o jeito mais fácil é no Instagram. Então vocês têm que escrever meu nome, Guilherme Abuchala, sem as vogais. Boa sorte. Tá ficando cada vez mais fácil isso, né? A gente tá falando boa sorte, se vira aí, ouvinte. Não, mas tá aqui... Não, gente, tipo, mas se você me achar, eu deixo você me seguir. Isso. Não, mas tá aqui na descrição do podcast, tá bom, minha gente? Então é isso. Boa sorte, mas se quiser uma cola, tá na descrição do podcast. E Bruno, onde é que a gente te acha? E aí, pessoal, muito obrigado por mais uma
gravação, né? Vocês me acham eu faço algumas participações no EguaCast, né? O EguaCast é um podcast aí de aleatoriedades aleatórias. O EguaCast, assim como o nosso belíssimo e sensacional NovelaCast, eles estão inclusos no aporteira.com.br, né? Então vocês acham lá tanto o nosso NovelaCast quanto o EguaCast. No Twitter, @BrunoVaz85, Instagram, Bruno Vaz, Facebook, Bruno Vaz. Eu também tenho uma web rádio, a Urbano Web Rádio Guarulhos. Só digitar aí no Google, no site de busca, que vocês me encontram lá falando abobrinhas e coisas sérias de forma mista. Ô Thaís, e por último você, diga, nossa querida hostess. Muito obrigada pela introdução, Guilherme. Bom, vocês me acham também lá no SciCast, como o Lucão falou. Eu sou do grupo de Ciências da Saúde e de Biologia também. Então, quer me ouvir falando de biomedicina ou de dinossauros, eu tô lá. Então é só entrar no Portal Deviante e colocar meu nome. O nome é desgraçado, mas pode colocar Thaís, que você acha. Aqui no NovelaCast você pode seguir a gente, @NovelaCast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você quiser mandar algum e-mail pra gente, sugerir tema, pedir participação, pode falar com a gente pelo Twitter, pelo Instagram, e também se você quiser mandar um e-mail, novelacast@gmail.com. Muito obrigada e por hoje é só. Um beijo. Tchau. Falou! Tchau!